Olá a todos vocês, estamos aqui iniciando a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que nós estudaremos na nossa aula 44. Na nossa aula 44, nós iremos realizar a nossa revisão e, posteriormente, a avaliação. Então, vamos agora para o momento aí da nossa aula. Nós iremos relembrar o que nós estudamos durante a nossa unidade 4, verificando aí várias características relacionadas principalmente, aos continentes da Oceania, da Ásia e da Europa. E iremos também observar aí diferentes paisagens que vão estar espalhadas ao redor do planeta. E é nesse momento que a gente vai relembrar o que nós estudamos sobre biomas, Diferentes biomas que acabam surgindo aí ao redor do planeta, que acaba colocando para a gente diferentes paisagens. Mas como que é que vai vir aquela paisagem, O que ocorre para ter aquela paisagem naquele determinado lugar, Assim como vocês estão observando diferentes paisagens que acabam surgindo, aí em diferentes países, em diferentes áreas. Então, gente, bioma, o que vai ser? Vai ser ali uma paisagem natural, que vai existir vários ecossistemas e que esses ecossistemas, eles acabam sendo integrados, tá? Agora, os biomas, gente, eles vão ter ali características dependendo do clima, que vai ser aí um dos elementos mais importantes para o quê? Para ocorrer essa distribuição geográfica, principalmente dos seres vivos. Mas, além do clima, que acaba ali dando aquela paisagem determinadas características, uma outra predominância que vai se ter vai ser o quê? A vegetação, gente, a vegetação original daquela área, tá? Junto com a sua fauna e, consequentemente, ligando aí o clima predominante, tá? Então, essas vão ser as características dos biomas que acabam tendo essas diferentes paisagens, Que dependendo ali, se for um clima polar, também a gente observa ali que vai ter o surgimento de neve, Com o passar do tempo, ali tem um período nessas áreas polares em que acaba surgindo um determinado tipo de vegetação, tá? Áreas desérticas, áreas de calor que tem desertos aí, com aquele areial, com aqueles montes de areia, que a gente observa que durante o dia acaba sendo muito quente, mas existem áreas ali que no período da noite é bastante frio, tá? Então são características que acabam formando para a gente esses diferentes biomas que vai estar ali junto, tanto na parte do clima quanto da vegetação, formando aquele ecossistema e dando para a gente também determinados tipos de fauna, de animais que vão existir naquelas áreas que vai englobar tudo isso, um conjunto ali que acaba sendo formado. E nós estudamos aí sobre alguns biomas e um deles que nós iremos relembrar vai ser aí a taiga, também conhecida, gente, como a floresta boreal. Esse tipo de vegetação, o nome já fala para a gente. Floresta boreal. Boreal também significa o quê? Norte, Então, a floresta boreal ou a taiga, que é a mesma vegetação, é o mesmo bioma, vai ter essas características por estarem ali no hemisfério norte, tá? É uma floresta, gente, que aparece em algumas regiões lá do hemisfério norte, principalmente na parte do Canadá e na porção norte, de alguns países da Europa, assim como da Ásia, principalmente na parte da Rússia. É uma vegetação, é um bioma, gente, que vai ser típico do clima frio, tá? Então, as características que acabam surgindo vai ter ali uma vegetação onde vai estar adaptada para o clima frio. Além disso, a floresta que acaba surgindo na taiga ou na floresta boreal vai ser a floresta de
coníferas. Coníferas, cone, tá? Então, gente, as árvores, eles vão ter forma de um cone, como os pinheiros. E nessa região onde se tem essa floresta de coníferas, gente, vai ser muito rico aí em celulose, que vai ser utilizado principalmente para a fabricação de papel, tá? Então, a gente observa essas características aí na taiga ou na floresta boreal, como a gente também conhece essa nomenclatura, ok? Então, a floresta boreal, típica de clima frio, vai ser uma floresta de coníferas, então isso acaba colocando para a gente o surgimento de pinheiros, que vai ser rica em celulose, muito utilizado aí para a fabricação de papel. Mas além da taiga ou da floresta boreal, também nós teremos aí um outro bioma em que nós estudamos, que foram aí as pradarias, campos ou estepes, tá? Tudo a mesma coisa, vão ser aí os mesmos biomas, mas essas nomenclaturas também elas são dadas dependendo do local, tá? Olha só, esse tipo de bioma, gente, de pradarias, campos ou estepes, normalmente a gente observa aí uma vegetação herbácea. Quero que vocês observem agora essas 3 imagens, tá? É como se fossem aí áreas de campos, né? Onde se tem pouca quantidade de vegetação, como árvores, né? Com um tamanho maior. Tá? Normalmente ali realmente são áreas em que a vegetação ela não cresce tanto e tendo aí essa vegetação herbácea. Vai estar presente aí nos Estados Unidos da América, no sul do Brasil, em algumas regiões da Ásia, tá? Então vai ser coberta essas áreas aí por gramíneas, como se realmente fosse campo, essa área gramada, né? E outras plantas que vão estar ali adaptadas às chuvas irregulares. Por que chuvas irregulares? Por conta do tipo de clima, onde vai existir um período que chove bastante, porém pode existir períodos em que não tem essa quantidade de chuva. Então, a vegetação ela vai ter que se proteger, principalmente nesses períodos em que a quantidade de chuva ela é menor. Então, é como se essas árvores que acabam, né, se desenvolvendo, elas não cresçam bastante por conta dessa proteção que ela quer ter ali para poder não morrer, tá? Então, essa parte aí de pradarias, campos ou estepes são áreas de gramíneas e também a gente observa que vamos ter plantas que vão estar adaptadas a essas chuvas irregulares. E já os solos, gente, dessa região, elas são bastante férteis, tá? São bastante férteis, rico em humus. Então, eles utilizam muito para a parte de agricultura. Normalmente, por ser essas áreas de campos, aí também acabam praticando muito a atividade da pecuária. Tudo ligado ao setor primário. Essas características vão estar aí ligadas ao quê? Às pradarias, campos e estepes. Mas um outro bioma que nós também estudamos foram sobre os desertos, as áreas desérticas, mais ligado ao tipo de clima árido ou desértico, né? Muito quente, ok? Então, essas áreas desérticas vão ter esse tipo de clima em que não ocorre realmente chuva aí durante um ano inteiro, normalmente passa um ano sem chover, ou se chove é bem pouco, então acaba surgindo esse tipo de clima aí, né, que já foi estudado durante o tempo, vai ter esse tipo de clima árido ou desértico. Agora, o solo, gente, que a gente observa nessa região, ele acaba sendo o quê? Arenoso ou também pedregoso, dependendo ali do local, tá? E a vegetação, ela é mais rara nessa região, tá? A gente quase não observa vegetação nessa área, por quê? Por conta da quantidade de chuva que vai ser bem escasso. Porém, em áreas que se tem, né, uma vegetação aí nessas áreas desérticas bem quentes, gente, vamos ter aí o surgimento das plantas xerófitas, tá? Que são os cactos,
ok? Os cactos, eles vão estar adaptados a não ter muita água, a sobreviver ali realmente sem água. Ele já, se tiver ali muita água nessa região, né, ou em alguma área que acaba indo, em que chova bastante, os cactos, eles não vão sobreviver se ficar colocando água, morre, porque eles já são adaptados para isso, tá? Então, nesse bioma desértico, nós vamos ter ali, né, essa vegetação xerófita. Mas, além disso, né, a gente também vai ainda observar aí nesse bioma dos desertos, gente, que vamos ter outras características. E uma delas vai estar ligada ao quê? A fauna. A fauna, gente, ela já vai ser específica. Normalmente, cada bioma vai ter um tipo de fauna que acaba sendo endêmico, somente naquela região, naquele bioma, tá? Como o quê? Como os camelos, como os lagartos, como determinados tipos de ratos, entre outros animais que acabam surgindo na fauna de clima desértico, tá? Os desertos, gente, eles cobrem aí mais de 30 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre. Vamos ter áreas desérticas no continente americano, no continente africano, no asiático, na Oceania. Então, em vários continentes, nós teremos esse bioma conhecido aí como área desértica, tá? Então, gente, os biomas, eles são muito importantes para se ter determinados tipos de ecossistemas. Se mexe, né, em uma vegetação, né, pode interferir no clima, consequentemente, aquele animal ali, ele pode também sumir, ou se sumir aquele animal que tem uma cadeia alimentar ali, pode interferir na vegetação, consequentemente, pode interferir no clima. Então, tudo acaba sendo um equilíbrio para se ter esses biomas aí ao redor do planeta. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Não é porque tem grande quantidade ali que vai matar aqueles determinados animais, ou se tem grande quantidade de vegetação ali, bora tirar, desmatar, pode interferir também. Então, realmente tudo tem que ser equilibrado para manter esses biomas, tá certo? Mas, além dos biomas que nós estudamos, também nós verificamos ali a parte da Ásia, como é que se utiliza a terra no continente asiático. Gente, o solo, né, vai ser um dos principais recursos naturais para todo mundo, né? Tem uma sua extrema importância para vir determinados tipos de recursos naturais. Então, gente, o solo é necessário ser preservado. Ele vai ser essencial, principalmente também para uma atividade muito importante, porque nos dá os alimentos. No caso aí, a atividade agrícola. Porém, se não for utilizado de forma adequada, podem surgir problemas, né? Principalmente aí ligado à parte ambiental. Então, além de te observar que é importante manter, né, o solo, que vem aí nos dar esses recursos naturais, ter a sua preservação, se a gente não cuidar, esses problemas podem surgir. E quais serão esses problemas ambientais? Gente, os problemas ambientais no continente asiático, tá? Eles vão estar associados a quê? A esses dois pontos que nós vamos ver agora, olha só. Aos pontos aí do uso intensivo do solo, se for utilizado ali, somente utilizando, não fazendo ali nenhuma atividade que possa preservar, né? Como a matéria orgânica. Então, se utilizar de forma intensiva, pode ser prejudicial para aquele solo, porque ele pode ficar ali sem nutrientes, né? Não estando ali adaptado para praticar determinada agricultura. E também, gente, se não for feito a atividade da agropecuária de forma adequada, pode surgir também esses impactos negativos. Então, os impactos negativos também causados aí por atividades agropecuárias vão ser aí um dos principais problemas ambientais na Ásia por não ser utilizado de forma adequada, tá? Mas se a gente não utiliza ali de forma adequada, né, o solo, pode surgir erosões,
Tá? Então, como que a gente pode combater aí a erosão, né? E, consequentemente, evitar ali o empobrecimento do solo quando é feito aí de forma inadequada? A gente pode implementar práticas, né? Principalmente com o manejo adequado daquele solo, o que pode ser realizado ali, que tipo de cultura pode ser feita, a rotação de culturas, né? Não manter ali somente um tipo de vegetal que está sendo produzido, não, ter essa rotação, fazer agricultura, deixa um tempo ali parado, pegando nutrientes, depois faz atividade da pecuária, então sempre ter essa rotação também de culturas, de atividades sendo realizadas naquela área. A adubação, né, voltada ali à manutenção dos níveis ideais de matéria orgânica, também para aquele solo ele ficar mais rico em nutrientes. É importante também nós sempre verificar, né, todo esse processo de adubação ali, de manutenção dessas áreas. Então, quando a gente faz essas atividades, agricultura, pecuária, extração, nós temos que ter esse cuidado também em relação ao solo, gente. O solo é muito importante porque é através dele, né, que a gente pratica ali várias atividades. Então, o uso da terra também no continente asiático, sem o uso ali de técnicas apropriadas, o solo ele acaba se degradando. E isso pode afetar o quê? A produtividade, diminuir ali as colheitas, reduzindo as colheitas, limitando ali a capacidade de armazenar alimentos para os períodos de entre safra, né? Por quê? Porque tudo isso, gente, a vegetação também, ela tem o período dela. Existem alguns tipos de vegetações que pega durante o ano inteiro, porém outros vai depender ali de uma estação do ano, né? Normalmente ali entre outono e inverno, ou então entre a primavera e o verão. Então, também é necessário ter esse cuidado para ocorrer o armazenamento de alimentos para não faltar ali durante o ano inteiro, principalmente nesses períodos de entre safra, ok? Agora, estudando, né, aí esse processo de biomas, né, da utilização do solo que acaba aí surgindo, principalmente no continente asiático, ainda no continente asiático, nós iremos relembrar sobre demografia, sobre população. Porque, gente, a Ásia, se a gente for analisar aí, vai ser o continente com maior quantidade de habitantes. 2 países vão chamar a atenção, no caso, a Índia e a China, com mais de 2 bilhões de habitantes somente nesses 2 países. Então, com o passar do tempo, foi necessário ter o quê? Políticas de controle demográfico, onde a população asiática ainda está em crescimento. Então, é necessário ter esse cuidado, né? E acabaram fazendo aí relações, né? Características para diminuir essa quantidade, essas políticas de controle demográfico. Agora, quais foram os principais fatores que colaboraram, né, para se ter aí essa política, né? As elevadas taxas de natalidade, a redução da mortalidade aí ao longo do século XX, a melhoria nas condições de higiene, a ampliação do atendimento médico hospitalar vai ser aí um dos principais fatores para ter esse fenômeno de as pessoas viverem mais, né, em todos os países, tá? Mas na Ásia, gente, a quantidade de habitantes, como ela já é bem maior, principalmente na Índia e na China, foi necessário ter essa política de controle demográfico. E na Índia, como que vai ocorrer isso? Gente, na Índia, ela acabou adotando, né, uma medida aí de controle de natalidade, ok? Com a principal política de quê? De esterilização de mulheres, tá? Então, na Índia, vai ter esse controle de natalidade com a esterilização de mulheres para não ter grande quantidade de filhos. Já na China, durante aí mais de 30 anos, gente, proibiram os casais de terem mais de um filho, né? Apenas ali os casais que viviam na área rural, tá? E que poderiam ter 2 filhos, caso o primeiro filho fosse
mulher, tá? Se já nascesse homem, ficaria ali somente com aquele homem, tendo esse controle de natalidade. Mas em 2015, gente, a China, tendo essas quedas na taxa de natalidade, né, observando ali que já estava para ter um controle melhor, nesse controle demográfico, o país ele começou a permitir que os casais eles tivessem 2 filhos, né, para manter ali também o equilíbrio já por conta da quantidade de habitantes que já se tinha nascido, né? Então, acaba surgindo também essa política de controle demográfico, tanto na China quanto na Índia, que são os países que têm aí a maior quantidade de habitantes do planeta, ok? Ainda em relação a essas características demográficas, nós vamos relembrar aí também do continente da Oceania, gente. A Oceania, ela é muito caracterizada por ter ali a Austrália, a Nova Zelândia, né? O Papua Nova Guiné também, que são os países que têm a maior extensão territorial, tá? Mas também temos várias outras ilhas aí que formam a Oceania. Quais são as características aí da população da Austrália? Olha só, a Austrália, gente, tem uma população bem diversificada, né, com cerca aí de 25 milhões de habitantes, sendo o país, gente, altamente urbanizado. A maior parte da população vive em áreas urbanas, em grandes cidades como em Sydney, em Melbourne e Brisbane. Tá? Então, a Austrália, ela acabou se desenvolvendo bastante, a maioria da população vive nas cidades, tendo essas características. Agora, a população inclui também aí uma alta proporção de imigrantes, tá? Com mais aí de 1/4 dos residentes nascidos no exterior. Muita gente ali no período que ainda estava ocorrendo o desenvolvimento da Oceania, já era aí um país que chamava muito atenção, então vai chamar a atenção de pessoas aí de outros países que começam aí também para a Austrália, aumentando cada vez mais a quantidade de habitantes na Austrália. Assim como na Nova Zelândia. Porém, na Nova Zelândia, gente, a quantidade de habitantes é um pouquinho menor em relação à Austrália. Tá? Mas quais serão essas características demográficas? Na Nova Zelândia, a gente tem uma população aí com cerca de 5 milhões de habitantes, vai ter uma mistura significativa de descendentes europeus. Lembrando, aí a Oceania foi colonizada principalmente, né, pelos britânicos e pelos franceses, né, mas tivemos aí outros europeus chegando ali para explorar o continente da Oceania. Mas vamos ter aí descendentes europeus, mas além disso, né, os maores e outras etnias, incluindo aí os asiáticos e os ilhéus ali do Pacífico, né, que são áreas que estão ali, fazem parte da Oceania. Então, a Nova Zelândia, assim como a Austrália também, acabou chamando muito a atenção de outros lugares, né, pelo desenvolvimento que acaba ocorrendo nesses países. E em relação às ilhas do Pacífico, gente, geralmente elas têm populações menores, né, e mais homogêneas ali, não teve muitas mudanças não, até pela quantidade de habitantes que já se tinha e também pela extensão territorial dessas ilhas, né. Então, a gente observa aqui nessas ilhas do Pacífico, as densidades populacionais elas vão variando amplamente, né? Então, a gente observa que diminui bem mais ali, se a gente for comparar com a Austrália e a Nova Zelândia, né? Mas elas acabam também se desenvolvendo bastante, principalmente com o turismo. E Papua Nova Guiné, né, vai ser o outro país que vai fazer parte da Oceania, vai ter aí uma das mais diversas em relação a termos linguísticos e culturais, tá? Com centenas de tribos e línguas diferentes. Então, Papua Nova Guiné também vai ter as suas características de apresentar ali uma quantidade de habitantes mediano, porém bem menos do que a Austrália, bem menos do que a Nova Zelândia, né? Porém com uma variação linguística enorme, até por conta da colonização que se teve, onde não teve ali grandes mudanças, tá? Mas também teve influência ali dos europeus. Tá bom, gente? E assim a gente finaliza esse momento aí da nossa revisão.